Olá, amantes e queridos amigos do Kung Fu. Esse aqui é mais um Kung Fu em foco e, como sempre, trazendo convidados de grande garbo e elegância e dividindo a tela e, quiçá, o palco, os meus dois grandes amigos, Sifu Bruno Barros e Sifu Luciano. Não é isso, Lu? Isso mesmo, gente. Isso mesmo, Luiz. Fanáticos do Kung Fu, hoje nós temos uma pessoa assim que vai render conversa aqui. Nos bastidores já soubemos de histórias e tititis da vida do nosso entrevistado que vão render conversa aqui para nós hoje. Não é isso, Bruno? É isso aí, com certeza tem muita história. Mais um convidado cheio de histórias, cheio de cartas na manga. E eu queria, então, com todo prazer, né, apresentar então nosso convidado, o Shifu César Laurenti, nono grau, Choi Lei Fa, da Lee Kong Hoon International Kung Fu Association. Também é CEO do Núcleo Sete Esferas do Tao e formado em filosofia e também atua como psicanalista clínico. Chifu César, um grande prazer recebê-lo. Por favor, faça suas considerações iniciais. Olá, tudo bem? Chifu Luciano, Chifu Bruno, Chifu Luiz Felipe. Prazer imenso, uma honra enorme estar aqui com vocês. Já agradeci nos bastidores, mas assim, queria agradecer aqui pelo trabalho excelente que vocês estão fazendo. Sou fã do canal, desde que o Chifu Luciano mandou o link a primeira vez, eu estou apreciando. Vocês vão ver, não tem um vídeo meu que não tenha like. Então, assim, super bacana estar participando aqui. Eu acho esse tipo de iniciativa fundamental, né? E assim, essa questão dessa nova geração, né? Vou nos considerar nova geração dentro das artes marciais, fazendo esse tipo de movimento, iniciativa e gerando esse movimento de grupo e resgate. Então, muito contente mesmo de estar aqui com vocês. Gratidão. Pessoal, mais uma vez agradecendo a presença do Sifu César e lembrando vocês, não se esqueçam, assina o canal, ative as notificações para estar por dentro de tudo que vai estar aqui ocorrendo no Kung Fu em Foco. E como sempre, eu iniciando as perguntas e uma curiosidade muito bacana que já surgiu nos bastidores, eu vi também do currículo do Sifu César. Eu queria que ele comentasse um pouco dessa relação dele com a prática filosófica, com a prática meditativa e como que ele faz essa relação na escola de Kung Fu dele. Tá perfeito, pergunta super bacana. Então, eu me encantei por filosofia quando eu estava na oitava série. Eu tive uma professora, excelente. Numa das transições de aula de História e Geopolítica, ela apresentou o conceito e eu achei fantástico. E aí, oficialmente, a partir do primeiro colegial, a gente passou a ter filosofia. E no segundo colegial, eu tive um professor bárbaro, chamado Mário Sérgio, que me influenciou absurdamente com a visão do que era a filosofia de uma maneira mais ampla. Só que eu já tinha conexão com a cultura oriental em função de ter praticado judô e ser apaixonado por vários filmes de artes marciais. E a filosofia sempre pulsou dentro de mim. E aí eu resolvi que ia fazer faculdade de filosofia a todo custo, com a esperança de que eu pudesse efetivamente achar o estudo de filosofia oriental. Cheguei lá, dei com a cara na porta, não foi possível. E aí eu tomei a decisão de realmente me aprofundar nas artes marciais chinesas para entender aquele universo tão rico, E tive a sorte de justamente achar o que eu estava procurando, que era uma filosofia aplicada à vida. E efetivamente, no universo da parte de busca espiritual ou da parte de busca de qualidade de vida mental, que era o foco na época, meditação era muito comentada, Só que a gente tinha umas pequenas inserções em aula e alguma coisa assim, e isso foi tomando uma proporção maior na minha vida também, E aí, interrogando quem aparecia no caminho dos professores e fui fazendo uma busca inversa nesse pós. Acho que uns 4 anos depois de praticar Kung Fu, comecei a buscar várias linhas de estudo de misticismo e ocultismo no Ocidente para complementar aquilo que eu tinha deixado de mão, por influência de um professor da faculdade que estudava autores muito esquisitos da filosofia alemã. Eu descobri uma possibilidade de fazer essa ponte, E na sequência fui entendendo a importância do resgate da filosofia, desde a raiz da Índia, com a parte de prática meditativa, até a origem da mesma se derivando no pensamento Chan dentro da China e o Zen dentro do Japão. Aí comecei a estudar o que eu podia, fazer os cursos que eu podia, até, sei lá, em meados de 2015, encontrar o Tulku Lama Lobsang,
que é um lama tibetano, perdão, em 2013, né? E em 2015 virar professor de yoga da turma dele. E aí, efetivamente, começar a aprofundar nesse aspecto. Aí, inicialmente, eu separei isso dentro da sala de aula. Para quem tivesse interesse, podia aprender. Até que, em 2018, eu fui autorizado por ele a montar um grupo de estudo de meditação, né, e de filosofia do Dharma. E, efetivamente, isso virou algo oficial. E aí, as pessoas que queriam aprofundar estavam aptas a fazer isso. E, nesse momento, agora, pós-pandemia, foi útil pra caramba, porque era fácil de passar esse tipo de conhecimento, né, via online para o pessoal, e o interesse aumentou. E agora a gente já chegou na decisão aqui, eu, meu irmão Marcos Fucarina, né, que são família e todos os Cifus do Núcleo Sete Esferas Total, de implementar a prática meditativa sempre no final dos treinos de forma oficial agora, com um resgate do que era a origem nesse sentido. Quem não quiser não fica, porque pode ter quem não queira, mas vai ser um estendido no final das aulas de forma oficial. Muito oportuna a pergunta, inclusive. Basicamente é isso. Ótimo. É muito curioso essa parte toda, o currículo do Shifu aí, ele é muito extenso e, lógico, todos nós, a gente sempre pesquisa os convidados, né? E fora os que nós já conhecemos, mas é sempre bom relembrar e estudar os currículos, né? E no seu currículo, algo me chamou a atenção, bem diferente, né, das artes marciais. Eu vi que você foi, aí, de repente, um excelente esgrimista, né? E o mais curioso, que eu queria que você me explicasse como é que foi isso, quanto tempo foi, como foi essa passagem, ginástica olímpica. Cara, legal demais essa pergunta também. Eu tive assim, a iniciação no esporte muito cedo, né? Então, como a grande maioria das pessoas que é pequena e hiperativa, vai para uma arte marcial. Então, eu tive um tio que era praticante de judô e levou eu e meus primos para praticar, né, aqui na cidade de São Paulo, com um sensei super tradicional que já faleceu. E foi minha primeira iniciação no esporte. Ali com 6 anos eu comecei e fiquei 4 anos praticando até, né, meus pais não terem mais condições de abarcar o programa na época, e parei. E nesse meio tempo na escola, logo na sequência, assim, eu estudei na Fundação Bradesco e você tinha um incentivo muito grande para esportes. Nos coletivos eu nunca me dei bem, nunca, nenhum tipo de esporte coletivo. E aí abriram uma vaga para ginástica olímpica, eu achava aquilo lindo, porque tinha as acrobacias. Fui fazer um teste e me dei bem, né? Na aptidão individual ia bem. Minha especialidade era solo. Ali eu também pratiquei enquanto o programa existiu, foram uns 3 anos, também competi em ginástica. O programa acabou e aí eu não fiz mais atividade junto à Fundação Bradesco, porque os outros esportes realmente não tinha destaque, não era bom e nem gostava, né? Só para diversão. E aí, efetivamente, depois disso, eu fiz natação como atividade física durante um bom tempo, então nunca parei. E pintou a chance, na época, de fazer parte do Clube Atlético Pinheiros como um militante, ou, na verdade, um pré-militante, né? Então, assim, existia vagas dentro do clube, porque você tinha um número de contingente de competidores que não estava com a lista completa para competições nacionais e internacionais. Então, eles abriram o número de vagas. Também por incentivo desse meu tio, ele levou primeiro os meus primos, que adoraram, e fui convidado logo na sequência para fazer parte do grupo e experimentar. Aí fui eu e meu irmão também. Aí a gente foi e a gente treinava 3, 4 horas por dia, mesmo sendo assim pré-adolescente, né, entrando na adolescência ali. E efetivamente a gente já fazia algo com alto rendimento. E a proposta principal era efetivamente entender a esgrima como um esporte competitivo. Só que a gente teve um técnico espetacular, eu cito ele inclusive no site da escola, que foi o Pablo Manjaterra, que ele tinha uma didática espetacular. Ele desde que a gente começou a competir, mostrava vídeos das pessoas que competiam internacionalmente e filmava a gente para poder mostrar as correções que ele estava fazendo, que não era descabida só para pegar no pé. Então, com um certo grau de psicologia que pouco existia na época para um cara que não tinha esse tipo de formação. Então, era por amor que ele fazia isso, né? E a gente começou a despontar em competições, né? E quando eu estava ali no segundo colegial, isso é 1993, 94, eu fui campeão paulista de esgrima, né, dentro do circuito oficial,
Na sequência, fui para o brasileiro, peguei um quarto lugar e terceiro lugar compunha pódio para poder ter ranking. E a gente teve um convite para um campeonato sul-americano. Só que nesse meio tempo teve uma mudança dentro da regra competitiva no clube e a gente acabou que teve um problema de suspensão do meu técnico por problemas políticos, né? E efetivamente o meu grupo de sabristas, era engraçado porque eram 3 sabristas principais e eu. Então eu era o D'Artagnan, porque eu era mais novo, né? Então minha identificação em cima desse processo foi muito interessante. Eu assisti o anime do D'Artagnan, né, com os cachorrinhos, né, que é coisa antiga, né? Pouca gente vai lembrar. E era apaixonado. Felipe lembra. Opa, então lembra? Estamos mais ou menos na mesma casa aí, né? Mas basicamente foi isso, assim. E aí o que aconteceu foi que a gente não pôde ir para o Sul-Americano, porque a gente ficou sem técnico e aquilo acabou criando desestímulo na equipe inteira. E aí foi naquele momento que eu parei, né, de fazer a esgrima. Eu fiquei só um ano parado e logo na sequência entrei, né, para praticar o tiro olímpico. Então, o esgrima fez parte da minha vida, é algo muito lúdico. Eu sou fãzaço de arte medieval, assim, de todas as maneiras, de viking. Tem um monte de tatuagem no corpo cheio de coisa viking. Então, a esgrima fez parte, assim, de uma maneira muito forte na minha vida. Bacana. Chifu, ainda nesse contexto, né, a gente está falando aqui de formações, né, que complementam, né, a sua função como um Shifu, né, como um mestre do Kung Fu, da arte marcial chinesa. E é sobre isso que eu queria ainda abordar, né, essa complementação. Assim que eu voltei da China na minha primeira formação com meu mestre, eu identifiquei, falei, cara, muito mais importante do que simplesmente trabalhar o soco e o chute é trabalhar o emocional que tá gritando aqui. Os meus alunos estão gritando por essa formação, essa necessidade, esse trabalho, esse desenvolvimento. E você é psicanalista clínico. Eu queria saber como é que você faz, né, para utilizar isso nas suas aulas com os seus alunos no seu núcleo. Né, se você utiliza isso durante as aulas, se você apresenta, né, a psicanálise clínica como algo, né, que pode somar esse trabalho do Kung Fu que você faz, como é que você se utiliza desse saber? Legal, legal. Então, o aspecto da psicanálise, para mim, foi também eixo fundamental, assim, né? Vou até deixar um comentário aqui. Eu tenho muito a agradecer a senhora, minha mãe, que sempre me apoiou em várias coisas que eu fiz, né? Inclusive na abertura da academia, etc. E foi por causa dela que eu fui fazer o curso de psicanálise. E, efetivamente, né, isso passou a fazer parte da minha vida também como uma ferramenta aplicável, né? Então, parte da psicanálise na sua raiz saiu de estudos aplicados de histórias focadas na mitologia, e depois isso com Freud, e depois com Jung, junto com a psicoterapia, com a parte dos arquétipos, né? E isso é de uma riqueza fundamental. E aí, estudando tudo isso, basicamente, quando eu fui compor a filosofia, o corpo da filosofia do Núcleo Sete Esferas do Tal, que não é assim, nada que não existisse, mas para dar uma cara para o processo, eu entendi que existia a necessidade de falar de pelo menos 7 virtudes, né, e 7 pilares que a gente tem dentro de uma construção para que a pessoa possa aprender. E é justamente, eu faço um resumo rápido aqui, mas a gente tem fé, força de vontade, disciplina, humildade, honra, paciência e sabedoria. 7 esferas, 7 virtudes. Dentro de cada uma delas, o correlato com o que a gente chama de pilares. Fé está para o desenvolvimento da sua base. Seu corpo físico, o condicionamento, o fortalecimento, o alongamento, entender a estruturação e que o corpo realmente abarca todos os outros processos. Então, a gente constrói uma casa firme em cima da rocha para criar esses fundamentos. Então, fé. E depois temos o processo mental. O processo mental está para a força de vontade. Então, a aquisição, é entender que não basta ter o corpo, mas você precisa realmente ter uma vontade e colocá-la em prática para poder desenvolver, né, os princípios. Então, é colocar a força mental em atividade. Então, nesse momento, a gente já começa também a entender a necessidade de estudar e perceber a filosofia e prestar atenção no como a nossa mente funciona para a gente não cair para as ilusões da mente. Na sequência, tem a ponte, que é justamente onde entra a psique. Entrando a disciplina, temos o aspecto da base energética, que a gente divide a base energética em alimentação, sono,
sexualidade e relacionamentos emocionais. E aqui entra a psique. Então, a pessoa aprender a se observar, observar as emoções, entender o controle disso, através, por exemplo, da respiração, para aumentar a energia, diminuir a ansiedade, vai fazer essa ponte de imediato. E é nesse momento que a gente também fala da necessidade da pessoa ter autoconhecimento e começa a trabalhar conceitos psicanalíticos, né? Chegou nesse patamar, a gente passa para a base da humildade, que está vinculada justamente à espiritualidade. Espiritualidade num sentido de que, se a pessoa tem uma religião e ela tem uma conexão, ótimo, ela incorpora isso no cotidiano dela e nas artes marciais. Se ela não tem, que ela pelo menos busque um arquétipo, uma relação arquetípica. Pode ser o pai como um grande herói, para que ela se inspire no momento de dificuldade naquele ícone para ela. Pode ser um personagem de filme, como para mim foi durante anos o Coração Valente, né? Então, assim, eu tinha uma admiração muito grande, assisti o filme 26 vezes. Só botar em número de horas aí, o quanto de horas eu gastei é terrível, né? Mas aí você tem essa questão da humildade vinculada ao espírito. Eu tenho mais o que aprender, né? Aí vamos para a honra, que está vinculada ao que a gente chama de caminho. Chega um momento na arte marcial que a gente precisa escolher para onde vai. Eu vou dar aula, vou ser um competidor, eu vou simplesmente cuidar da minha saúde, mas o que eu vou fazer com tudo que eu tenho na mão? Eu vou partilhar de que maneira? Eu vou apresentar isso para o mundo? Mesmo que seja para minha família, eu vou começar a falar igual um besta, né? Tipo, para que isso influencie as pessoas à minha volta. E isso é honrar, tanto com o que você aprendeu, como com o caminho que você está escolhendo fazer. Daí chegamos na paciência, né? Que está vinculada, assim, talvez ao pilar mais, né, importante e mais difícil da gente entender, que paciência não é não ação, é uma ação com moderação, que vai levar a gente para a base que a gente chama de marcialidade. Qual luta eu escolho lutar? Quais são as batalhas que eu escolho no meu cotidiano? Vou sair dando paulada na frente das pessoas? Vou levar meu ímpeto como competidor para um campeonato? Vou simplesmente querer ir bem numa entrevista de emprego e botar, de fato, tudo que eu aprendi à prova? Então, usar a paciência e botar a marcialidade, lutar para melhorar a vida, exige paciência. E aí chega no último, que é justamente sabedoria, que é o começo do construto da sabedoria, que é a compreensão do que é o artista marcial. Então, a arte marcial é você pintar o quadro da sua vida como um artista marcial. Inspiração, obviamente, taoísta nesse sentido, né? E aí, efetivamente, é levar essa ideia para o cotidiano, para que a gente possa dizer, se eu venci as atribulações do que é um treinamento, do que é o desenvolvimento dessa forma integral, é impossível que eu não me melhore como ser humano. Então, basicamente, essa é a filosofia e a psicologia inicial. Se efetivamente é óbvio, alguém que vai lutar precisa de, né, algum tipo de suporte, ou alguém que está, né, desorientado precisa de um suporte, a gente faz encaminhamentos com um grupo de psicanalistas que a gente tem de forma mais específica, né? E algo curioso aqui, o Luciano sabe, né, mas eu, né, trabalho também com essa parte do coaching esportivo focado, né, com o uso da psicanálise, e acompanhei, assim, várias seleções de várias confederações aí fazendo um trabalho aplicado nesse processo, justamente porque isso funcionou na escola. Então, né, é algo muito, muito bacana e faz parte da minha essência já, né? Pessoal, recebendo aqui hoje Chifu César contando altas histórias. E agora, lembrando vocês, não se esqueçam, se inscreva no canal, ative as notificações para estar recebendo todas as novidades. César, uma coisa muito curiosa que nós recebemos aqui no canal, né? Nós temos o acesso a diferentes gerações, como a gente estava comentando anteriormente, diferentes gerações do Kung Fu, né? Já tivemos a oportunidade de entrevistar alguns pioneiros que trouxeram o Kung Fu aqui para o Brasil. Agora se os mestres mais jovens, que são contemporâneos nossos. E uma coisa que eu achei muito interessante é que, no primeiro momento, os mestres de Kung Fu, eles buscavam especialidades técnicas dentro do Kung Fu deles. Então, havia um mestre que era um grande especialista em espada, outro em mão livre, outro em Qigong. E uma coisa que eu enxergo nos Sifus mais jovens agora é que nós buscamos especialidades dentro da área das ciências humanas, coisas que acrescentem, que não necessariamente vieram da arte marcial. Eu queria que você comentasse um pouco isso, como que você enxerga essa tendência dessa nova geração de artistas marciais e professores. Acho essa pergunta fundamental também, é espetacular, assim, porque se a gente olhar, eu estou 100% em concordância com o que você disse, a minha percepção é a mesma também, né? Esse tipo de troca que a gente tem a chance de fazer, né, conversando com as pessoas
né, que são, né, dessa nova geração, é espetacular, porque o acesso, né, à informação ficou mais fácil, né? Conto, inclusive, um caso aqui, já deve ter acontecido com muitos, mas assim, eu mesmo, sem ter muito acesso no início do meu processo de artes marciais, fui enganado praticamente 2 vezes, né? Com pessoas que, tinham treinado de forma tradicional, né? Treinaram com mestres tradicionais, mas encarnaram lá um personagem, tinham um Kung Fu muito bom, mas efetivamente não tinham aquilo. Diga-se de passagem, eu treinei Shuai Jiao com uma pessoa que tinha sido aluno de um mestre formado pelo grão-mestre Liu Yingkei. Fiquei anos acreditando no processo, para descobrir que depois não tinha valido nada. E depois de anos, retomei contato com o grão-mestre para poder fazer todo o meu ciclo de aprendizado de novo e validar o que eu tinha aprendido. E fui perceber que, assim, muito pouco tinha sobrado do que de fato servia, né? Então, assim, se efetivamente você se comunica e você busca informações, se importa justamente com buscar fundamentos, filosofia, a história, isso faz um diferencial grande, né? E eu acho que, assim, cada bloquinho do que a gente estuda de forma pessoal e leva para a arte marcial enriquece a experiência do aluno. Cada coisa que a gente aprende dentro da nossa escola, dentro do KON, e leva para fora da vida, enriquece a experiência das pessoas à nossa volta. Eu costumo dizer que a vantagem de ser um professor é que você tem muitos mestres. Então, cada aluno seu é um mestre se você está disposto a abrir seu ouvido e aprender com eles. E uma historinha que você ouve, um complemento, uma ponte que você faça, você dá um pouco e recebe muito. Porque você fala para 10 e está ouvindo de volta o retorno de 10. Né? Então, essa abertura é fundamental, né? Talvez a gente não chegue num patamar nunca de ser um especialista em espada, em lança ou etc., né? Tanto quanto os nossos mestres assim o foram, ou especializar até grandiosamente em mais de um sistema. Mas essa questão de transportar arte marcial para a vida e vice-versa, incorporar o que a gente aprende na vida e levar para a sala de aula, para dentro do KON, eu acho indispensável. E a gente tem ferramentas valiosíssimas para fazer isso hoje em dia. Esse tipo de troca que está ocorrendo aqui, inclusive, né? Muito interessante, né? Essa questão assim de termos vários mestres, né? Eu sempre digo nas minhas aulas e nas conversas que nós temos entre Shifu, entre amigos da arte marcial, que é assim, né? Todo dia a gente aprende algo novo e enquanto a gente ensina, eu percebi que depois que eu comecei a ensinar, dobrou o meu entendimento em todo tipo de técnica. Aí eu comecei a praticar a segunda modalidade marcial, a coisa vai só somando, né? Aí eu gostaria de perguntar para você qual foi o baque, se é que houve o baque, né? Quando você chegou assim e falou para a família, depois de formado, todo esse tipo de formação, eu vou dar aula de Kung Fu. Qual foi a reação e qual foi o que você sentiu no seu primeiro dia de aula como professor de Kung Fu? Olha, espetacular também essa, viu? Muito bom. Aconteceu de maneira muito engraçada que, assim, então, o judô como um aspecto que foi meu tio que introduziu, minha mãe, por exemplo, ela não criou uma resistência inicial. A esgrima, como era esportiva, era bonita, a ginástica olímpica, a natação, também não. Quando eu falava em Kung Fu, coisa de marginal. Né? Via filme de luta, principalmente filme de luta antigo, aqueles que passavam na Record de fim de noite, né? Basicamente falando, ela olhava aquilo e falava assim, não vai associar, né? Você olha e acredita que é aquilo. E você tinha comportamento de pessoas que sempre tinha um herói, sempre tinha vingança, né? E sempre tinha alguém que fazia muito mal para os outros. Então você já tinha esse estigma. E infelizmente a mídia de época, se for pensar em artes marciais geral, aparecia qualquer ato de vandalismo, né? Ou violência. Então tá bom, professor de Kung Fu mata um, né? Não ia aparecer os médicos matando alguém, sei lá, mas tinha que ter um sensacionalismo em cima de algo que não era bem visto. Então era essa crença que ela tinha. Bom, depois de muito tempo e muita batalha, quando eu comecei a praticar, ela aceitou. E aí foi interessante porque quando chegou num determinado ponto onde era inevitável, né, que eu trabalhasse com a arte, eu comecei a conversar e expor toda a questão da filosofia prévia e a resistência nesse sentido foi sendo quebrada, né? E, ao contrário, nesse sentido, o que aconteceu foi que teve um baque, mas não com a minha família, que foi um baque que eu tive que escolher, porque assim, eu tive apoio, mas na hora de decidir eu fiquei baqueado em função de um momento de crise financeira da minha família.
Então, assim, eu estava começando a ensinar de forma didática para entender como eu ia desenvolver a didática de dar aula. Estava, inclusive, ensinando com um professor que era desses que não era um mestre tradicional. Ele tinha me convidado para trabalhar ali com ele. E comecei a ser assistente dele. Então, eu estava testando a minha didática, né? E aí eu fiquei entre a cruz e a espada. Acabando o curso de filosofia, praticamente falando, o que aconteceu foi que eu fui convidado para uma entrevista de um cara que era um italiano que estava comprando uma empresa aqui no Brasil e ele não queria o RH dele composto por psicólogos, queria por filósofos. Juntou várias pessoas da filosofia e queria as pessoas, né, assim, qualificadas para trabalhar com um raciocínio crítico para soluções na empresa dele. Bom, ficou um grupo que foi fazer entrevista com ele, o grupo acabou decaindo de, sei lá, 12 ficaram 4, eu estava entre esses 4, só que eu estava ali de curioso. De curioso para saber assim, cara, o que está acontecendo, né? Como é que a filosofia, sempre preocupado com a aplicação da filosofia, como é que a filosofia no Ocidente vai ser aplicada numa empresa? Porque não tinha um instrumental para isso na época. Lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, já existia. Tanto que surgiu a filosofia clínica, né? Então, bacana, fui lá para ver. O cara gostou de mim, mas eu falei, olha, não vou querer ficar com a vaga, porque eu vim aqui só para especular mesmo, então dá a vaga, terceira etapa, né, da entrevista, dá a vaga para quem precisa. Aí falou, não, mas eu gostei de você, eu quero você na final. Ficou você e fulano. Fulano era, né, Noel Vilas Boas, filho de Orlando Vilas Boas, né, amigo meu, formado em filosofia na época. Falei, nossa, cara, agora ficou pesado, né? Falei, mas eu não quero mesmo, a vaga é dele. Ele falou, não, você vai para a entrevista final. Você está iniciando o seu processo, você vai deixar de ganhar R$ 1.500. Isso na época, gente, estou falando de 2000 e pouco, 2002, se não me engano, era coisa muito demais. dinheiro. Era muita coisa. Para um filósofo saindo da faculdade com uma oportunidade de crescimento em empresa e minha família em dificuldade financeira. Aí, ou eu testava a minha didática no quintal de casa, com amigos, e aceitava isso, ou entrava nessa empresa. Eu imagino que foi, né, tipo 15 dias, porque a entrevista era daqui 15 dias, para poder chegar nesse consenso e efetivamente decidir. Aí foi nesse momento que, meditando muito profundamente, eu resolvi que ia arriscar e eu resolvi, confirmei a entrevista, mas não fui, para não ser tentado do cara chegar lá e tentar me convencer, porque o poder de lábia dele era impressionante. E aí esse acho que foi o maior baque que eu tive assim com relação vou, não vou para as artes marciais, mas a minha família, a partir do momento em que eu comecei a mostrar que a filosofia estava vinculada, porque eu não parava de falar, ia tomar café da manhã, falava, ia almoçar, falava, eu levei acho que, sei lá, da primeira escola que eu fui treinar, eu levei umas 12 pessoas para treinar, e metade disso era familiar. Então foi assim. E Chifu, me conta aqui um pouco, falando agora assim, mais diretamente, a gente está falando de Kung Fu, né? Tudo aqui é Kung Fu, isso é maravilhoso. Agora, falando do seu estilo, né? Do Choi Fa, e especialmente da sua associação, Lee Kong Hoon. O Lee Kong Hoon se tornou uma figura mítica no Kung Fu. E hoje o seu mestre, né? O irmão dele, Lee Siu-Hoon, não é? Eu queria que você me falasse um pouco do grão-mestre Lee Kong Hoon, por que ele se tornou essa figura mítica, né? E como é que é o seu relacionamento dentro da sua associação? Perfeito. Eu não tive a chance de conhecer o grão-mestre Lee Kong Hoon, infelizmente, né? Mas assim, já na minha época, né, de início, era uma figura mítica. Eu lembro que tinha o livrinho que ele tinha lançado, Dynamic Art of Fighting, né, para vender. Logo que eu estava no segundo nível de graduação, eu comprei o livro e devorei o livro. E aí é muito interessante porque naquele momento eu botei na minha cabeça, ele não, né, já tinha falecido, né? Mas eu botei na minha cabeça que ia conhecê-lo, né? Conhecer o mestre, aí o mestre Siu-Hoon, irmão dele na época, né? E conhecer a associação. Na época, com internet de escada, entrava no site para poder ver o que tinha ali, via ali fotos, né? E conhecia todos os instrutores de cabo a rabo, de cor, assim, né? Mesmo não fazendo parte da associação, porque eu treinava em outro lugar, né? Que era um lugar que na época era derivado, né? Uma continuidade da ramificação dele. E aí foi interessante porque eu me encantei, né, com aquela proposta. E aí eu comecei a ler tudo que eu podia, não só na internet, como comprar o que existia de melhor na época, que era Inside Karate, Inside Kung Fu, que era o que você conseguia consumir de fora, Kung Fu Chi-Kung, tanto que eu tenho pilhas e pilhas de livro aqui. E aí eu me encantei e descobri o porquê que ele era um cara mítico, o que eu pude confirmar depois presencialmente.
E eu li na Inside Kung Fu de 1997, em que o grão-mestre Tama Wong foi capa. Dentro da eleição, ele foi o homem do ano no Kung Fu, tinha isso na Inside Kung Fu. E o humanitário do ano tinha sido o grão-mestre Lee Ko-Hung. Por quê? Ele tinha feito um evento, foi o último campeonato que ele acariou no ano anterior, né? E ele tinha arrecadado um montante enorme, e desse montante, fora o que era custo do campeonato, ele dividiu igualmente para toda a associação chinesa que estava em volta da academia dele. Né? Tanto que hoje, assim, você vai na onde era... Hoje a escola mudou, ela estava em Fort Lauderdale, hoje está em Sunrise, mas você vai no Open Mall que tem, onde ficava, né, a primeira academia, todos os comerciantes e restaurantes, né, do tipo, tratam todo e qualquer representante da Lee Ko-Hung com uma cortesia e com uma cordialidade absurda, só de você estar, né, vestindo a camisa com o logo do fundador. Então, assim, por ser uma pessoa extremamente humana, ele virou a lenda que virou. Tem umas histórias muito interessantes, assim, né, de ele ter sido recebido na Flórida pelo grão-mestre Champui, né, representante do estilo Valum do Louva-a-Deus, de ter, né, conseguido, né, se firmar através dessa conexão e de amizade, e de ter tido trocas de conhecimento nesse sentido. Esse é, assim, o aspecto mais humano dele, né? E a questão dele ser um cara incansável no sentido de aprender também. E aí tem uma história que é a que mais cativa, para mostrar o caminho dele, né? Que é pelo menos a história que eu mais gosto, que também faz parte da mitificação do personagem, né? Diz que num campeonato em que ele estava fazendo um treino, os hotéis, né, que existem para eventos tem vários andares, né? E você tem corredores imensos, né, nos Estados Unidos para poder fazer o que você quiser, né? Se o cara quiser treinar lá no meio, treina. E estava cedo, bem de manhã, ele no andar que era do tipo o terceiro, tinha mais alguns acima. E ele estava terminando de treinar o Kung Fu dele. Isso era por volta das 6 da manhã. De cima ele ouviu um psiu, e era o grande mestre Sequin do Shaolin do Norte, que fez filme com o Bruce Lee, né, o Mr. Han, que coloca as garras na mão, né, de quem ele era fã. E aí, efetivamente, ele olha e fala, uau, né, tipo, um grande mestre de quem eu sou fã me chamando. Aí o Sequin olhou para ele e falou assim, seu Kung Fu é excelente, e que bom que você está treinando. Pena que eu já acabei meu treino. Vamos treinar amanhã? E aí, efetivamente, ele recebe um convite de alguém que para ele era uma inspiração, né? E passa a treinar Shaolin do Norte, e depois de treinar e aprender oficialmente com o Sequin, incluiu dentro do Tcholifá formas que são de Shaolin do Norte tradicional para a continuidade da linhagem dele. Foi por causa desse tipo de conexão também, né, por andar com mestres que já eram renomados e sempre estar buscando e tentando se aprimorar, que ele se tornou quem ele era, né? E, então foi isso, né? E estreitando os laços com o grão-mestre de Lee Seung-Hung, eu tive a chance de conhecer ele oficialmente e pessoalmente em 2002, quando ele veio ao Brasil prestigiar o campeonato que estava sendo realizado Brasil versus Estados Unidos, em parceria grão-mestre Lin Kei e grão-mestre Tama Wong. E eu tive a chance de receber ele aqui em São Paulo, né, e me apresentar. Eu já estava treinando na época sobre a égide de um discípulo dele, o grande mestre Paul Faraga, que já faleceu, né? E efetivamente ali eu tive a chance de pedir para treinar oficialmente com ele, né? E a representação na época era do Sifu Marcelo Miceli, que está em Joinville, hoje ele já não está mais vinculado, né? E efetivamente foi essa a cadeia que foi feita. E a partir daí ele falou, legal, eu pedi para ele, e ele falou, eu vejo sinceridade nos seus olhos e vou aceitar. Pedi para ele assinar o livrinho do grão-mestre Lee Ko-Hung, embora não tivesse sido ele, falou, seu irmão nunca vai poder assinar para mim, então por favor assina. E ele ficou feliz, e a partir daí a nossa relação foi só se estreitando de forma muito, muito, muito harmônica, né? E hoje a gente é representante oficial aqui, né? Pessoal, recebendo hoje Sifu César Laurenti. Não se esqueçam, se inscreva no canal, ative as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo. E como sempre, eu sei que ele fica tenso com esse momento no qual eu faço a pergunta derradeira ao Sifu Bruno Barros, nosso Então, também não faz, cronometrista. Não faz hoje não, deixa rolar. Sifu Bruno Barros, como estamos no horário? Tá apertado, tá apertado. Acho que dá para fazer uma pergunta aí. Eu queria saber se o Luciano não tem uma pergunta daquelas. Não, Luciano? Né? O Luciano tá muito quieto hoje. Fico meio preocupado quando o Luciano fica muito quieto. Não, tá tranquilo. O pessoal disse que eu tava assim, perdendo foco, assim, sabe? Então, eu tô mantendo a linha e o decoro para ver se vocês gostam, mas a gente volta, a gente vai voltar, então, né? Porque os fãs aqui, o meu tweet não para,
O pessoal aqui pedindo. Então, gente, aguarde. Estamos preparando novas tiradas. É porque eu tenho calcado muito o meu colega Luiz Felipe, né? Então, eu vou fazer uma pergunta, então, né? Chifu César, o que o senhor acha da cerimônia do Paici e um Chifu que quer fazer a cerimônia do café? Rapaz, me colocaram entre a cruz e a espada agora, né? Porque eu sou fãzaço de chá, não posso negar, né? Gosto muito de chá, não tenho problema nenhum com chá. Aliás, né, tomo chá desde muito cedo, mas tem uma questão ancestral aí. Meu avô era um cara que plantava café em Tietê, foi um excelente, né, comerciante de café, vereador na época em que ninguém recebia para ser vereador, então um cara que ajudou muito no comércio de Tietê. E aí eu ouço desde pequenininho, né, do tipo todas as histórias sobre plantio de café e as qualidades de café e etc. Então, olha, difícil essa pergunta, hein? Se eu colocaria café na minha xícara do chá? Sim. Se eu mudaria a tradição? Não. Senão eu ia tomar cascudo do mestre. Feliz, Felipe? É isso aí, gente. Os meus fãs aqui só mandando tweet, só subindo aqui. Muito bom. Pessoal, então, já iniciando o fim, agradecendo imensamente a presença do Chifu César pelas colocações. E vamos colocar na descrição do vídeo, fiquem ligados, todos os contatos do Chifu César, para vocês saberem mais da vida dele e mais do trabalho do Chifu. Não é isso, Lu? Isso mesmo. Agradecendo aqui ao Chifu César pelo tempo, a disponibilidade, né? E ótimas histórias aqui, mesmo pré, né? Na sala de espera aqui que a gente tem antes, os bastidores. Já falei, vou deixar isso ao vivo aqui agora. A cobrança, a gente vai começar a gravar esses prés, porque sai muito material bom que a gente pode fazer um especial de fim de ano ainda. Tá bom? Mas assim, a gente trouxe o melhor que a gente podia aí para vocês, os fãs do Kung Fu, aí do mundo Kung Fu. Obrigado, César, por toda a sua história, a sua dedicação nesse nível do Kung Fu, para desenvolver isso aqui no Brasil. Chifu César, você contou aqui que alguns professores, especialmente, eu acho que, se eu não me engano, uma sua professora de filosofia, ou te inspirou a buscar a filosofia no início aí da sua vida, durante a sua juventude, e eu vejo que você é uma inspiração para os seus alunos, e eu tenho certeza que através desse programa você também vai inspirar professores a buscarem mais. Uma outra coisa que me chamou muito a atenção foi que você falou que o Lee Kuan Yew, né, o grande mestre Lee Kuan Yew, era um grande estudioso. E, pô, você passa realmente para todo mundo que está aqui te assistindo essa mesma qualidade, né? Então, que essa qualidade possa inspirar todos nós aqui. Muito obrigado por aceitar nosso convite e fica aí agora com as suas palavras e considerações finais. Então, seguindo o ciclo aqui, Chifu Luiz Felipe, Chifu Luciano, Chifu Barros, minha gratidão imensa, né, por poder estar aqui, por todos esses elogios e tudo. Eu queria agradecer ao Chifu Luciano pelo contato. A gente é conhecido das festas de Ano Novo Chinês, quando a gente fazia duelos de tambor. Sim, né? sim. A gente literalmente estava em tudo que era evento e foi construindo, né, uma identidade, uma amizade ao longo dos tempos. Então, assim, queria agradecer muito essa participação e ter tido a oportunidade de conhecer os outros dois Chifus que eu não tinha conhecido. Com certeza, mesma história, a gente já se encontrou em eventos, né? Mas não tinha tido a oportunidade de conversar. Então, assim, agradeço mesmo por todas as considerações e pela oportunidade. E vamos fazer o nosso melhor para fazer nossa arte marcial crescer. Então, gratidão imensa a todos vocês. Foto final? Vamos lá? Vamos lá. Olha aquela pose aí, Chifu. Muito bem, gente. Até mais, então. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Falou. Um abraço. Até a Tchau, próxima. tchau. Tchau, gente.